Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. No vídeo de hoje vamos falar das novas regras para acúmulo de benefícios previdenciários que só beneficiam um casal que tem renda alta e filhos. Isto tudo de acordo com o texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC 6 de 2019, que visa modificar o sistema de previdência social. Nós gravamos um vídeo anteriormente explicando o texto seco da proposta de emenda à Constituição. Para assistir a este vídeo, o link estará no box de descrição. Antes de prosseguirmos, cabe esclarecer que esta matéria fora publicada originalmente no site extra.globo.com, a quem desde logo nós dispensamos os créditos pela publicação e evidentemente que vamos deixar o link para que vocês acessem a matéria em sua fonte original. Dito isto, vejamos, o texto da reforma da Previdência faz alteração na regra de acúmulo de benefícios que beneficiará quem ganha mais ou tem mais filhos. Isto porque a mudança inclui uma faixa salarial mais alta no cálculo desses benefícios. Inicialmente, o texto estabelecia duas mudanças, uma para redução no valor da pensão por morte e outra para restrição ao acúmulo de benefício. No caso da pensão por morte, o valor que será pago após a promulgação da reforma será de 50% do benefício mais 10% por dependentes. Já no caso de acúmulo de benefícios, que podem ser uma pensão por morte e uma aposentadoria, por exemplo, funcionará assim: o segundo benefício, de valor mais baixo que o primeiro, sofreria uma redução de acordo com a faixa salarial. O percentual aplicado começava com 80% para a faixa de até um salário mínimo e para a última faixa, acima de 4 salários mínimos, o percentual aplicado era nulo, de acordo com o relatório. Porém, essa última faixa passaria a receber 10% do valor. Vamos verificar uma simulação a fim de que vocês compreendam essa situação melhor. No caso de um casal de aposentados, por exemplo, em que cada um recebe o teto do INSS, o valor máximo do INSS, que hoje é algo em torno de R$ 5.839,45, se um dos dois morrer, o cônjuge ou companheiro sobrevivente terá uma redução de 60% no valor da pensão, caso não tenham filhos. Esse benefício será de apenas R$ 3.503,04. Valor abaixo dos 4 salários mínimos da última faixa prevista no texto a ser aprovado, que modifica o sistema de previdência social. Porque veja, para ter direito aos 10% adicionais, o cônjuge ou companheiro sobrevivente teria que ter pelo menos um filho para que o viúvo recebesse então 70% da pensão, que daria algo em torno de R$ 4.087. Aí sim, passaria dos 4 salários mínimos, que corresponde a R$ 3.992. Vamos ver aqui outra possibilidade, que seria: caso o aposentado viúvo recebesse uma pensão muito acima do teto do INSS, o que só ocorreria em algumas carreiras do funcionalismo público, tais como executivo, judiciário e legislativo. Então, se você não é funcionário do Poder Judiciário, se você não é funcionário do governo federal ou não é funcionário da Câmara dos Deputados ou do Senado, certamente você não ganhará nada acima do teto do INSS.
para ter direito aos 10%, seria preciso que o valor da pensão, mesmo após a redução de 40%, ficasse acima de 4 salários mínimos. É algo em torno de R$ 3.992. Para quem já é pensionista, preste atenção aqui, e vai se aposentar após a reforma, será aplicada apenas uma redução, já que a pensão é direito adquirido. Vocês devem lembrar que já tratamos desse assunto aqui em diversas outras oportunidades sobre a questão do direito adquirido. Neste caso, a regra do acúmulo de benefícios, de acordo com a faixa salarial. Para ter direito à última faixa, de 10%, é preciso que o pensionista se aposente com benefício acima de 4 salários mínimos. Para os segurados do INSS, as perdas na renda mensal chegam a quase 34%. Vejamos, um casal, por exemplo, que ganha do INSS pelo teto poderá ter um rendimento somado de aposentadoria e pensão até 33,7% menor em relação ao que teria direito pelas regras atuais, as regras que estão em vigor atualmente. Vamos a um exemplo. Um casal na faixa de 60 anos de idade, sem filhos menores, recebendo cada um R$ 5.839,45, que é o teto máximo pago pelo INSS. Viria sua renda familiar cair em caso de morte de um dos cônjuges. O viúvo ou a viúva sobrevivente manteria sua aposentadoria, mas o segundo benefício, no caso a pensão por morte, seria de apenas R$ 1.898,32. O valor total a receber seria algo em torno de R$ 7.737,77. Ou seja, para este viúvo ou viúva, no caso, a pensão seria reduzida pela regra que acabou com a pensão integral e ainda pelo corte por se tratar de um segundo benefício. Neste mesmo exemplo que nós dissemos acima, pelas regras atuais da Previdência, o viúvo ou a viúva sobrevivente receberia R$ 5.839,45 de aposentadoria, mas o mesmo valor equivalente à pensão por morte, somando aí um total de R$ 11.678,90. Vamos analisar aqui aqueles casos em que, mesmo assim, será mantida a pensão integral, ou seja, 100%. Em quais casos, Walter? Por exemplo, no caso em que a pensão por morte for a única renda da família, o valor a receber será 100%, ou seja, recebe o valor integral da pensão. O texto estabelece que a pensão seja paga integralmente quando houver dependente inválido, com deficiência grave, intelectual ou mental, ou ainda em caso de morte de policial ou agente penitenciário da União, decorrente de agressão sofrida no exercício da função. Ou seja, para aqueles casos em que o policial ou agente penitenciário é morto em decorrência da sua função, no exercício do seu trabalho ou em razão dele. Nestes casos, a pensão será vitalícia, ou seja, para a vida toda, e no valor de 100% da média salarial. O valor aqui integral para que vocês compreendam melhor. O jornal abaixo dessa publicação recebeu algumas perguntas e para essas perguntas foram elaboradas algumas respostas e nós vamos conferir agora. Veja a primeira pergunta do leitor ao Jornal Extra. É verdade que quem recebe aposentadoria e pensão vai ter redução nos dois benefícios? Vejamos aqui a resposta. A reforma da Previdência propõe mudanças tanto para a pensão por morte quanto para o acúmulo de benefícios. Para quem já é aposentado e pensionista, a situação não muda, já que é respeitado, como dissemos acima, o direito adquirido.
Quem já é pensionista e vai se aposentar após a reforma sofrerá redução apenas no benefício de menor valor, em função das novas regras para o acúmulo. Porém, preste atenção aqui, quem já é aposentado e passar a receber pensão após a reforma sofrerá duas vezes. O mesmo vale para quem passar a receber os dois benefícios após a promulgação. Vamos a mais esclarecimento. No caso da pensão por morte, o governo propôs que o benefício seja de 50% mais 10% por dependente. Quando houver acúmulo com a aposentadoria, essa pessoa receberá o benefício de maior valor normalmente e, no segundo, haverá uma redução de acordo com a faixa de renda. Na faixa de até um salário mínimo, o percentual a ser aplicado, nessa faixa que ele está se referindo aqui acima, é de 80%. Sobre este tema aqui, nós vamos deixar o link que eu mencionei anteriormente na descrição do vídeo e tem eu mostrando o texto da lei, como isto está disposto, como isto está previsto lá no texto da proposta de emenda à Constituição. Apenas para conhecimento, exatamente no artigo 12, parágrafo 10 da proposta de emenda à Constituição, PEC 06, mas não se preocupe que o link estará na descrição desse vídeo para vocês acessarem. Continuando, entre 1 e 2 salários mínimos, o valor será de 60%. Entre 2 e 3 salários mínimos, 40%. E entre 3 e 4 salários mínimos, 20%. Acima de 4 salários mínimos, o governo havia proposto aplicar 0%, mas o relator da reforma mudou para 10%. Outra pergunta importante enviada pelo leitor do jornal, para o qual fora formulado mais uma resposta. Vamos ler a pergunta. Sou servidor público federal, tenho 40 anos de serviço público e 3 pelo regime de CLT, num total de 43 anos de contribuição previdenciária. Tenho 61 anos e recebo pensão por morte de minha esposa, que morreu em 2004 e também era servidora pública federal. Caso eu me aposente após a promulgação da reforma, poderei acumular os dois benefícios? Então veja, aqui nós temos uma situação de dois servidores públicos federais em que já recebe a pensão por morte do seu cônjuge falecido e vai se aposentar e quer saber se ele, após a aprovação da reforma, irá receber cumuladamente os dois benefícios. Vamos à resposta. Caso a reforma seja aprovada com o texto atual, ou seja, nos moldes que está em tramitação no Congresso, quem se aposentar após a sua promulgação terá restrições no acúmulo da pensão por morte com a aposentadoria. A questão aqui de acumular os dois benefícios. O atual pensionista, ao se aposentar, receberá o benefício de maior valor integralmente. Aquele de maior valor, ele receberá 100%. No caso do segundo benefício, entretanto, haverá uma redução conforme a faixa de renda. Aquela faixa que nós dissemos acima e ele repete aqui embaixo. No caso da faixa de até um salário mínimo, 80%, entre 2 salários mínimos, 60%, entre 2 e 3 salários mínimos, 40%, entre 3 e 4 salários mínimos, 20%, e acima de 4 salários mínimos, 10%. O texto continua com mais 3 perguntas, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, com o título Matéria explicada aqui. Basta vocês clicarem neste link, verão as perguntas dos seus colegas com as respectivas respostas. E lá vocês poderão verificar com calma todos os detalhamentos. Após ler esse texto, caso ainda persistam dúvidas, basta abaixo desse texto vocês deixar a sua pergunta, que será sempre um prazer respondê-los de forma individualizada. Um forte abraço para vocês, se inscrevam neste canal, compartilhe este vídeo, deixa o seu joinha e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.